Vamos falar de candidato. Vamos falar de candidato, então. Exato. Carla, Bolsonaro tem algum processo de corrupção contra ele? O presidente do STF... Lula tem? Quantos? 17. Vamos falar dos Vamos falar de candidatos. Não, arquivado é uma questão judicial, não é uma questão nossa. É direito, mas Exato. Mas é isso que eu tô falando. Mas é isso que eu tô falando. Ele vai ser um futuro advogado. Mas é isso que eu 20 tô juízes falando. condenaram o seu líder por corrupção. É uma discussão jurídica ou política? É isso que eu quero entender. É jurídica. Então vamos lá. E que foi Jurídica. desmantelada no STF por uma questão jurídica que ninguém consegue defender. Ah, tá. Só todos os órgãos internacionais. Não, a Que Suprema... órgãos internacionais? Quem é que engole Não, mais mentira. isso? Fake news. Nenhum. Fake news. Não. Você não me deve fala conhecer, isso, não. então, o prerrogativo. Nenhum jurista. Os maiores advogados do Brasil. Prerrogativas a é Corte puxadinho Brasileira. de partido político. Grandes advogados. Valfrido Vardi. Valfrido Vardi. Pedro Serrano. Vem debater comigo, prerrogativas. Vem debater comigo. Marco Aurélio. Pedro Serrano. Os principais advogados. Calma aí! Vem debater comigo. Vamos. Calma aí, galera. Calma. Calma. Tá vendo? Negão, Palácio de banco, o isso Léo não tem um acontece. efeito péssimo. Ele desestabiliza a gente. Eu desestabilizo. Porque eu falo a verdade. Porque ele fala ele é a sem esquerda parar. do Morumbi. Ele fala sem parar, um esquerda do monte de Morumbi. besteiras e não dá tempo da gente falar. Ele é a esquerda que nunca chamou o Alckmin de ladrão de A gente merenda. tá dialogando. Ele é a esquerda que nunca chamou o Alckmin do cara que bate em professor. Eu tô Acusado mentindo. de saúde, Tá de vendo? desvio Você da não sabe saúde. que você é esquerda Morumbi. Mas isso é uma Você não sabe que você é esquerda Morumbi. Mas eu concordo. Eu Você concordo. não é Negão, o você tá esquerdo operário ignorando. que chamou o Alckmin a vida inteira. Deixa ele falar, Léo. Que chamou Eu o tô Alckmin deixando, a ele vida tava calado. inteira do Tô cara que deixando. estava exterminando a juventude negra em São Paulo. Esse é o cara que hoje tem que engolir Eu concordo, Geraldo Negão. Alckmin ao lado do Lula. Eu concordo, é uma E ele não competição. pensa igual você, falando assim, que mas é uma questão de que ele está mostrando a democracia. Muito pelo contrário, esse cara tem ódio. Mas, Alexandre, Esse cara sabe tem uma ódio no coisa? coração quando ele vê. O fundo Porque eleitoral... ele sabe que o certo não era estar O apoiando fundo Lula. eleitoral pode pagar a viagem de jatinho de 50 milhões de dólares para o Isso. candidato dele. Agora, o fundo eleitoral não pode pagar as despesas do candidato presidente Bolsonaro. E ele é fora do presidente, desfile. que fique bem Só claro. O Lula pra não tem eles que mandato. pode. O Lula não tem mandato. Não interessa, é Lula não fundo presidente da eleitoral, não estou República. falando de Isso mandato. foi crime eleitoral, tem que ser Não, senhor, cassado. Tem é que ser fundo cassado, eleitoral. regime cassado. É fundo, não, esquece, porque esse seu sonho de cassação Não, o Ministério não Público vai abriu, não fui acontecer. eu, foi o Ministério Público. Esquece, para de sonhar. Acorda suado, Leonardo, para de sonhar. Foi o isso. Ministério Público, não foi eu. Não. Foi o Ministério Acorda o quê? Público. O Ministério Público. Ó, se a gente for lembrar dos aviões que o Lula pegava, né? Melhor não, né? Que tem empresários famosos aí que emprestavam os aviões, ó. Fora da campanha, Lula isso é ninguém candidato, fala. isso é legal. Não, e fora Lula- da campanha. o Lula E não fora tem da mandato. campanha, quem tá bancando as viagens? Peraí, Quem tá crime, bancando isso as é crime. viagens? É pra Isso é falar, crime. então, falar de crime eleitoral mesmo? Então deixa eu falar uma coisa que eu vi no jornal que dizem que é o maior do Brasil, da noite. Falaram que a nossa passeata foi ilegal, acabou sendo um palco eleitoreiro e titi, tatató. E deram espaço pro Lula falar no jornal, com luz, bancada, por assim uns 2 minutos, 3 minutos. Não pode, agora tem que dar os mesmos tempos pros outros candidatos, sabia? TCE, alô? Tem que dar o mesmo tempo para os outros candidatos, na mesma proporção, tá bom? Sentado numa mesa, com luz, ok? Só troca água. Ok? Tá difícil. Como, Negão, você teve a fala mais sábia dessa mesa hoje. Por conta dos desmandos do judicial, a gente tá falando sobre besteira, debatendo Lula, debatendo Ku Klux Klan, debatendo passeata, enquanto deveria estar falando de propostas para o Brasil, Exato. de eleições, de povo brasileiro. Mas por conta dos desmandos, a gente devia estar falando agora. por conta das injustiças, por conta da vergonha que se tornou alguns membros do Judiciário, do Ministério Público, como fizeram lá com o Deltan Dallagnol, prendendo pessoas da Lava Jato, condenando pessoas que botaram gente de corrupção na cadeia, pessoas que devolveram dinheiro para o Brasil, que tinham roubado, querendo dinheiro de volta, por conta dessa revolta que o povo brasileiro está sentindo, que não é mostrada na grande imprensa, que a gente está aqui falando besteira, debatendo besteira. Exato. O Brasil virou um país de palhaços que estão brincando com a nossa cara. E o único que está lutando contra isso é o Bolsonaro. O único tentando lutar contra o sistema. Porque toda a aparelhagem da mídia,
dos militantes, enfim. Não posso nem falar dos militantes porque eles não aparecem. A mídia está tentando derrubar o Bolsonaro. É a mídia. Está tentando derrubar. E alguns poderes jurídicos também, alguns membros que eu estou cansada de falar mal, não vou mais falar. Mas veja, cara, por isso que esse país virou o país bizarro que tá. O presidente do Supremo Tribunal Federal... Não era nem pro Lula estar concorrendo, ponto. Era para ter acabado linha direta... Como é linha direta? Linha de frente. Era para ter acabado linha de frente aqui. Aliás, a outra emissora lá pegou a nossa dica e vai botar a linha direta de volta. No canal Viva. Por que eu falei isso? Ele me tira do centro. Só vou te complementar. Ele me tira. Carla. Parabéns pra você que falou a única frase que presta nessa mesa. Não, o Alfredo também falou. Bolsonaro, Arthur Lira e Valdemar da Costa Neto e Collor contra o sistema, pessoal. Eles são concorrentes? Eles estão concorrendo? Estão concorrendo. Fernando Collor estão concorrendo. Qual é a sua turma? Cita a sua turma. Fernando Collor é governador. Não, cita a sua turma. Não, fala os 10 nomes de quem foi preso no PT. Cita a sua turma. Vamos falar de Arthur Lira. Cita a sua turma. Não. Fala da sua turma. Fala do seu time. E fala do seu. Se você falar do seu, eu falo do meu. Eu falo do meu time. Então vamos lá. Eu falo do meu time. Tereza Cristina, astronauta Marcos Pontes, ministro Tarcísio, 1 trilhão de investimentos, ministra Damares, general Mourão, presidente Bolsonaro. Esse é o time. Agora, o seu time... Eu posso falar vários. O seu time é a delação premiada de 300 milhões. Eu posso falar vários. Eu posso falar de Marina Silva. Exatamente. Eu posso falar do próprio O que Marina Silva fez pelo país, meu irmão? Marina Silva. Para com isso. Larga de ser retrógrado. Pelo amor de Deus. Mentiu na Europa sobre o Brasil. Fica denegrindo sobre o Brasil na Europa. Não. Vocês são estelionatários morais. Estelionatários morais. Não é à toa que as universidades... Não vão enganar o povo brasileiro. Não é à toa que as universidades não estão com estelionatários morais. Não é à toa. Professor de Universidade Federal, esquerdista retrógrado. Vem debater comigo. Estelionatários morais. Cuidar com o processo. Não vem com isso, não. Pode processar. Não, mas o pessoal. Não tô falando de ninguém. Fique cuidado com o processo. Não tenho medo de judiciário, não. Não, fica tranquilo. A questão aqui é a seguinte. Nós estamos desde anteontem... Tá atacando o Supremo aqui. Não venha com essa narrativa. Respeita o Supremo, porque eu sou advogado, eu respeito o Supremo. A instituição do Supremo tem que ser respeitada. Inclusive, Leonardo, vou te lembrar, o presidente, eu respeito muito o ministro Alexandre de Moraes, foi meu professor no curso do Damásio. Não vem falar o que você não sabe. Deixa eu falar uma coisa. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, já declarou que Lula não foi inocentado. Ponto. Só pra você gravar. Tá ok. Gente, anteontem o debate ficou restrito ao imbrochável. E toda a mídia... Não, olha o lixo que a gente chegou. Olha que ponto que a gente chegou. O bendito do imbrochável. Nossa, mas que vergonha o nosso país, não sei o quê. Sabe o que é difícil? Vou falar isso pra vocês. Eu tô estudando inglês e de vez em quando eu entro nessas salas de bate-papo pra tentar entender alguma coisa do que o gringo tá falando. A coisa mais difícil que tem é você conversar com um gringo, porque como eu já falo de política e tal, eu tento sempre estudar por esse lado. É você tentar explicar por que o Lula está concorrendo a presidente. Verdade. Não é porque o Lula está solto, porque essa é fácil. É fácil explicar por que o Lula está solto. O difícil é quando você conversa com um alemão, quando você conversa com um argentino, que tem a Cristina Kirchner aqui do lado, até para um argentino, é difícil explicar. Isso dá vergonha. Dá vergonha você ter que ter esse tipo de debate. Dá vergonha a gente perder esse tempo aqui.